Olá, sou Roberto Sambicoloto, o educador em História da Arte e Arquitetura na cidade, do projeto Memórias Construídas do Via Cultural, Instituto de Ação e Pesquisa pela Cultura. A aula de hoje é a número 5, a gente vai tratar de dois tópicos: transformações do patrimônio histórico construído, formas de atuação. E a segunda parte da aula os elementos arquitetônicos de entrada ou definidores da importância dos acessos a uma edificação. Então, a gente vai explorar três elementos arquitetônicos que vão definir essa hierarquia de importâncias num edifício, que é porta, portal e pórtico. Tá? Sobre o restauro. Sobre a atuação em transformação do patrimônio histórico construído, essas formas de atuação que eu me refiro são a restauração cenográfica, que é o caso que eu estou usando é do Pátio do Colégio, que é o local de nascimento da cidade de São Paulo. O segundo caso será sobre a Biblioteca Mário de Andrade, tá bom? Aqui tem ela indicada em perspectiva. O que aconteceu no Pátio do Colégio? Os jesuítas se instalaram aqui em 1554. Construíram uma igreja e a área de convento e escola. Tá? Porque eles tinham uma missão evangelizadora, tanto dos nativos como dos colonos. Essa organização, a Companhia de Jesus, ela vai se tornar uma organização não só religiosa, mas empresarial muito forte. E do 1554, século XVI, até meados do século XVIII, o primeiro-ministro de Portugal da época, o Marquês de Pombal, ele vai expulsar os jesuítas das colônias portuguesas. Tá? Então, continua o edifício religioso funcionando como igreja, tá? E essa parte aqui, que era o colégio e o convento, se transformam em repartições públicas. No século XIX, final do século XIX, quando a nossa cidade, então, adquire uma economia mais pujante, em função da agricultura do café, das primeiras indústrias, o dinheiro começa a circular na nossa cidade, então começam as obras de embelezamento. O presidente do Estado, em 1881, era o senhor Florencio de Abreu, nome de rua aqui em São Paulo. Né? Ele vai promover uma grande reforma desse edifício anexo à igreja, no estilo neoclássico. Passado mais alguns anos, por volta de 1896, em março de 1896, nas chuvas naturais do mês de março, o prédio já vinha com problemas de conservação, vai ter a ruína do telhado dele e de algumas partes das paredes de taipa. Então ele fica uma situação bastante comprometedora para ele continuar sendo usado para ofícios religiosos, e também não havia um interesse nem por parte do Estado, nem por parte da Cúria Metropolitana, porque achava aquela igrejinha acanhada para essa cidade moderna e financeiramente pujante, né? Com dinheiro circulando, bancos, companhias estrangeiras, os fazendeiros de café, a máquina a vapor, etc. Então aquilo era uma coisa feia, velha. Então vamos deixar cair, né? Foi o que ocorreu, né? Com esse grande problema de 1896, a decisão então por demolir toda a igreja, né? E construiu uma ala do Palácio dos Governadores para preencher esse buraco que ficou. A igreja caiu, o palácio ficou manco, né? Ele não tinha uma fachada arquitetônica desse lado. Então chamam o Maximilian Hell, que projeta essa ala nova e esse torreão bem na esquina. E aqui onde vocês estão vendo essa mancha verde não é ocupado com nada, fica área livre. Tá? O conjunto pátio do colégio passa a ser a frente e essa lateral do palácio. E nós temos o prédio das duas secretarias que vocês já viram na aula 4, eu vou colocar a imagem de novo. Que eles tinham a fachada olhando
para cá, as duas fachadas. E ao fundo existia um terceiro edifício neoclássico, que era a Secretaria de Segurança. Então, quando decidiram reurbanizar essa área, decidiram não construir nada no lugar e deixar essa esplanada, né, essa praça livre. Tá? O governo do estado ficou aqui até meados dos anos 10, salvo engano, tá? Entre 1910 e 1920 ficou por aqui, e aí se mudou para o bairro dos Campos Elíseos. Tá? O governo do estado comprou um palacete de um rico proprietário de terras, que era a família Chaves, e lá instalou o Palácio do Governo. Tá? E o nome do palácio era Palácio dos Campos Elíseos, uma referência ao bairro dos Campos, ao Champs-Élysées em Paris, que a gente, como todas as cidades ao redor do mundo, a gente seguia Paris como referência de bom gosto, de urbanismo e de arquitetura correta. Né? Muito bem. No lugar do governador, então, vem para cá a Secretaria Estadual de Educação, e que fica nesse prédio até 1945. Tá? Com o final da Segunda Guerra Mundial, e a nossa cidade já em franco processo de verticalização, você já tinha o Martinelli, Banco do Estado de São Paulo, o prédio administrativo do Banco do Brasil, próximo ao Banco do Estado. Haviam muitos espigões, né? A Paulista estava começando a se verticalizar e toda a área central estava em franco processo de verticalização, tanto comercial como residencial. Aí, essa massificação da paisagem faz com que a sociedade sinta a necessidade de recuperar os seus laços com a ancestralidade, com as origens da cidade. Tá? Então, o primeiro passo foi devolver a área do conjunto dos jesuítas à Companhia de Jesus, né? E se criou um fundo, uma sociedade para restaurar, para reconstruir esse marco histórico. Tá? Então, isso é um processo que leva ainda algumas décadas. Tá? Começa com a demolição do palácio em 1953 e o Torreão ele vai ser demolido entre 1967 e 1968. Eu não consegui apurar a data com precisão. Pessoal, nesse livro do Terciano Torres, ele é um ilustrador e que aprecia muito contar a história nessa técnica do bico de pena. Então ele recebeu essa encomenda por ocasião dos 550 anos de fundação de São Paulo, que foram comemorados no ano de 2004, e ele fez então esse livro que conta a história desse símbolo paulistano. Aqui a gente tem o palácio, né? E a igreja em ruínas. Tá? O nome desse capítulo é A Grande Chuva de Março de 1896. A parte de arquitetura está de acordo com o que existiu, com o que se apurou pelas fotografias. Então, vocês têm aqui o Torreão e a nova ala do palácio, tá? Que ele na última fase do nosso pátio do colégio, então ele é totalmente reconstruído. Começa nos anos 60 pelo Museu Anchieta e depois é concluído toda a parte religiosa em 1979. Tá? Então a gente fica com o Museu de Arte Sacra Jesuíta e de História da cidade de São Paulo, onde era o antigo colégio, tá? A função educacional. Você tem a cripta, com a biblioteca e exposições temporárias no subsolo da igreja, que era o antigo cemitério da cidade, era onde se enterravam as pessoas nobres, se enterravam nas igrejas, né? Nessas construções do subsolo do salão de culto, de missas. Tá? O edifício, então, eles usam fotografias do século XIX do militão Augusto de Azevedo, existem fotos a partir de 1862, desenhos do início do século XIX de viajantes europeus, o melhor que tinha uma fidelidade
a realidade, usava câmera escura para fazer o desenho de paisagem, então ficavam as coisas com perspectiva correta, proporção correta, era o Thomas Ender. São Paulo, como era muito pobre, não foi tão bem documentada quanto o Rio de Janeiro. Mas com esses dados e com as fundações em pedra que não se desmancharam, né, você foi reconstituído o conjunto arquitetônico dos jesuítas. Né? Foi feito de tal forma, né, que você passando de frente, você pensa, isso aqui é original. Por quê? Porque as janelas são todas com seus batentes, caixilhos de madeira maciça, a porta são em pranchas aplainadas de madeira maciça, existem fechaduras de ferro forjado, ferragens como eram feitas antigamente. Foi tudo recriado artisticamente para se assemelhar às peças de 200, 300 anos atrás. Tá? Só que a gente perde nesse processo o caminho da cidade, né? Foi apagado. Tá? A mesma coisa vai acontecer também com outra igreja jesuítica, que é a igreja, hoje, Museu de Arte Sacra de Embu das Artes. Né? E essa igreja, originalmente, ela chegou no século XX com esse aspecto, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando começou a atuar na preservação de bens culturais do país, eles usavam essa metodologia que foi usada no pátio do colégio. Então, fazia o levantamento do bem e procurava resgatar a imagem dele num período que era mais interessante historicamente, porque nesse período que a sociedade está querendo se reconectar com as suas origens, não ia se assentar manter esse tipo de coisa. As pessoas queriam o antigo. Então, assim, explicando de uma forma bastante simplista, havia muito debate técnico em torno disso, tá? Mas havia essa vontade popular também. Então, nessa época, os conceitos técnicos de preservação de bens culturais históricos previam a remodelação para o edifício ficar com o aspecto que ele tinha nas suas origens, ou que se estimava ter nas suas origens. Tá bom? Então, isso aqui é o aspecto da igreja de Embu das Artes, que foi restaurada por volta da década de 40 do século XX, sendo o arquiteto Luiz Saia o primeiro diretor do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E que vai trabalhar nessa restauração, em trazer de volta esse aspecto bem antigo da construção jesuítica lá de Embu das Artes. A segunda forma de atuação é você mostrar com os elementos novos à mostra as referências de modernização do edifício, do bem histórico. Né? Então, no caso aqui da Biblioteca Mário de Andrade, ela foi inaugurada em 1942, é a segunda maior biblioteca do país em acervo, formado por diversas coleções de juristas, religiosos, bibliófilos, que foram doando ao longo da existência da biblioteca. Ela foi criada em 1925, tá? A sede dela era num edifício menor, e se concebeu esse grande prédio para abrigar todos os acervos de arte, de raridades, etc. Se constituiu esse prédio. E ele tinha, então, essas coleções, né? Eventos culturais e uma biblioteca para empréstimo de livros à comunidade, né, chamada Biblioteca Circulante. Normalmente, as sessões de empréstimo de livros em biblioteca, o nome técnico é Seção Circulante, Biblioteca Circulante, tá bom? Isso aqui é a planta, é uma planta esquemática, tá, do prédio. Né? Então, você tem aqui na ala laranja a entrada principal pela Rua da Consolação, tá? Desse lado passa a Rua Braulio Gomes, desse lado a Avenida São Luís. Então, para eventos culturais, acesso a salas de estudo especiais, coleções e obras raras, coleção de arte, coleção São Paulo, auditório, salão de exposições, acesso pela entrada principal. Tá? Para ir à Biblioteca Circulante,
Antes da reforma de 2011, a gente era obrigado a dar a volta pela rua, entrar pelo acesso da Avenida São Luís para poder ter acesso à biblioteca circulante. O que se pensou na reforma de 2011? A direção, tanto de Secretaria de Cultura, as autoridades, trabalhando em conjunto com os arquitetos do escritório Piratininga, arquitetos associados, pensou uma maneira de tornar o prédio mais convidativo e mais fácil da gente curtir, vamos dizer, fluir por ele, andar por ele. Então, se propôs essa circulação pela fachada da frente, tá? Que está aqui marcado em laranja. Então, quem está nessa ala pode vir por aqui e ter acesso à circulante. Quem está nas salas de leitura ou na circulante e quiser ir para o teatro, para o auditório, para o salão de exposições, pode fazer esse caminho. Tá? Embaixo, vocês estão vendo um corte. Tá? A gente falou assim, um pouco superficialmente sobre esse dispositivo de desenho técnico, mas o que é um corte? A planta baixa eu estou olhando o prédio de cima, a casa, a construção de cima, certo? O corte eu estou olhando de lado, então é como se eu chegasse no edifício, né? Eu passasse uma faca aqui, né, separasse, o que eu ia olhar? Se eu separasse ele em duas partes, eu ia ver a sala de leitura da biblioteca circulante. Tá? Então você tem aqui o grande salão de leitura, as luminárias especiais com luz indireta para não prejudicar a leitura, o mezanino com outra bancada também para estudo e para cá as estantes. Né? Nesse ponto aqui, a galeria de vidro em corte, e composto com o corte, que é uma representação bem limitada, a gente usa em desenho técnico para definir alturas, localização de dispositivos, etc. Como aqui é um corte explicativo, então nós juntamos aqui corte com perspectiva de arquitetura. Então a pessoa está olhando dentro do prédio e se nesse ponto que ela olhasse para fora, ela ia ver o quê? Essa lateral aqui, ó. Tá vendo as coluninhas quadradas aqui? Esse é o pórtico. Opa, vamos deixar a câmera para cá. Ó. O pórtico de entrada, a galeria de vidro aqui, né? Isso é uma vista externa do prédio, né? Então, eu estando aqui dentro da galeria, eu veria essa lateral, que é um volume saliente, e a escada de acesso, portaria principal, e as colunas. Essa metodologia, essa forma de atuar com o patrimônio histórico é a mais usual, não é a única. Ainda se fazem restaurações cenográficas, tá? Ainda se fazem. Um exemplo mais recente disso, que embora seja cenográfico, ele respeitou a técnica construtiva original. É a Casa Bandeirista do Itaim, que fica localizada dentro de um edifício comercial, que foi totalmente projetado para valorizar esse patrimônio histórico. Era a sede da Fazenda Itaim, que deu origem a todo o bairro do Itaim. Então a sociedade, os moradores do Itaim, lutaram pela preservação daquele bem, que estava extremamente deteriorado, tá? E a construtora, ao adquirir o terreno, ela teve que cumprir essa exigência do patrimônio histórico. Então, a casa foi totalmente reconstruída em taipa de pilão, reconstruídas janelas de acordo com as técnicas antigas. Foi usada madeira maciça plainada, o telhado a mesma coisa, toda a estrutura de telhado de madeira de lei. Então, se recriou cenograficamente a Casa Bandeirista. Embora existam também conservados no terreno, no entorno da casa, alguns vestígios do que foi a clínica psiquiátrica que funcionou ali durante algumas décadas do século XX. Tá? Então, está ali registrado, não é só a Casa do Bandeirante, tem alguma lembrança ali que foi preservada da passagem da história. Agora, a maneira como a casa chegou até os dias atuais, ela chegou sem aquelas janelas de 300 anos atrás. Então, é aí que entra a história da restauração cenográfica. Em restauro, em atuação, em arquitetura, a gente está lidando com valores culturais
e extremamente subjetivos. Tá? Então, quando se discute a destinação de uma construção histórica para que ela tenha uma sobrevida, se sustente, se adapte às exigências da sociedade naquele período que está sofrendo a reforma, ampliação, modernização, há uma série de discussões, são vários técnicos, arquitetos, engenheiros, arqueólogos, antropólogos, historiadores, que compõem os nossos órgãos de preservação do patrimônio histórico, tá? Seja a nível federal, estadual ou municipal. Tá? Então, é o resultado de muita conversa, vamos colocar dessa maneira. Antes da gente continuar para outros exemplos de atuação em patrimônio histórico, eu gostaria de falar então sobre esses tópicos de arquitetura que são muito importantes, até porque quando a gente está falando de construção histórica, são elementos que a gente vai procurar reparar num prédio, seja de uma igrejinha, um ginásio de esportes, a sede de um clube de futebol no interior. Vocês vão observar que nos edifícios mais antigos, de outros períodos históricos, né, em que está incorporado o Art Deco, principalmente Art Deco, é o que é mais difundido no país, né, dos anos 40 até o período dos anos 30, 40, tá? Então aqui a gente tem o exemplo do estádio de futebol municipal do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho, a Biblioteca Mário de Andrade, são 2 edifícios em arquitetura Art Deco. O período de Getúlio Vargas, as cidades no país, elas vão ter seus edifícios escolares, hospitais, fóruns, sedes de prefeitura e cadeia, normalmente construídos nesse estilo geométrico, forte, pesado. Ele é bem um recorte da história do nosso país em meados do século XX, um pouco antes do meio do século XX, né? Anos 30 e 40. Tá? Então, falar sobre esses elementos arquitetônicos portal e pórtico é bastante importante para vocês irem assimilando isso ao fazer a leitura de um prédio. Mesmo que ele seja modernista. Um prédio modernista, o estádio de futebol do Pacaembu, tem bem definida a entrada, não tem? Agora, olha para o Allianz Parque, do antigo Parque Antártica, né, do Clube Palmeiras, o Morumbi, que é completamente circular, completamente modernista, sem adorno nenhum, ele não tem nada marcado. Você entra no estádio conforme o setor que você comprou o ingresso. Então, você sabe que você tem que entrar pelo portão A, B, C, D, F, G, H, seja qual que for. O Itaquerão do Corinthians, por não ser circular, eles até definiram, vamos dizer, uma fachada principal, mas assim, está muito distante de uma coisa suntuosa como essa do Pacaembu, que é menor que o Itaquerão, tá? Não tão menor, mas é menor, mas o Itaquerão ele é arquitetura moderna, então ele não tem adornos, apesar de ser grande, ele não traz esses elementos, essa simbologia do sagrado que eu tratei na aula 4, né? Então, os elementos arquitetônicos que levam à transmissão desse sentimento do sagrado num espaço construído. Tá? Bom, então, quais são os 3 elementos definidores, né, que eu vou chamar a atenção para caracterizar isso aqui, e que foi uma proposta que nasceu de uma discussão da nossa equipe aqui da Via Cultural, proposta pela nossa coordenadora, a Ana Lúcia Marcondes. Tá? Então, nós temos, de acordo com as definições encontradas nesse dicionário, que eu já mostrei a igrejinha do Embu para vocês que está nele, né? Eu tirei trechos de definições do que é porta, portal e pórtico. Tá? Então, porta, elemento, nome de abertura feita nas paredes, muros, muralhas ou panos envidraçados. Professor, então pano envidraçado é um vidro que a gente pode passar ferro, jogar dentro da máquina de lavar e tá tudo bem. Não, não é, gente. Pano em arquitetura, a terminologia pano em arquitetura, representa superfícies verticais,
tá? E extensões dessas superfícies, né? Então, se você conversar com um pedreiro, com um prático de obra, né? Um mestre de obra, um pedreiro de acabamento, de levantar a parede, um cara que já tem uma certa vivência, ele vai usar esse termo. Ah, eu vou fazer um pano de massa aqui nessa parede, eu vou fazer um pano de chapisco, fazer um pano de azulejo, tá? Então, é uma quantidade de metros quadrados do que o cara vai fazer, da tarefa que ele vai fazer, tá? Seja as 4 paredes de um ambiente, seja uma determinada parede daquele dia que ele vai fazer. Então, ele chega para o proprietário e fala, preciso de tantos sacos de cimento, tantos sacos de areia, para poder fazer o embolso, reboco, embolso, chapisco e reboco. Ou preciso de tantas latas de massa corrida para deixar essa parede lisinha. Ah, eu vou fazer a textura acrílica, vou precisar de tantos galões de mistura para textura acrílica para fazer o texturizado nessa parede. E assim vai, tá? Então, pano em arquitetura é isso, tá ok? Portal. Portal é porta grande e principal de um edifício. Tá? A entrada de um prédio, também chamada de átrio, portão em muro ou cerca de propriedades rurais. Isso é o que está na definição do dicionário. Aí nós acrescentamos que ocorrem também em campos esportivos, né? Cemitérios e parques públicos. Aqui na cidade de São Paulo, você tem 2 cemitérios históricos. O primeiro cemitério municipal, inaugurado em 1858, que é o cemitério da Consolação, na Rua da Consolação. Aquele pórtico que está lá é de 1858? Não, não é, pessoal. Aquele pórtico foi projetado por Ramos de Azevedo para substituir a entrada original, que estava muito acanhadinha, porque ali virou o cemitério dos bacanas, né? Você tem grandes famílias, têm seus túmulos familiares lá. Então ele tem colunas gregas, frontão, todo é exatamente essa linguagem aqui, tá? Só que aqui o portal ele está inserido dentro do pórtico de uma galeria. Então, por isso que eu acrescentei essa explicação. Tá? No interior, você vai ter o portal em cemitério, em sedes de clubes de futebol. Né? Então, tem um portão, uma pequena arquibancada, geralmente para marcar, né, a presença na cidade, a importância do clube, constrói-se um portão mais elaborado, mais imponente, etc. Tá? Pórtico, aqui a referência ao nosso querido Pacaembu, que ontem, dia 27 de abril, completou 80 anos, e aqui fica a minha singela homenagem à equipe do estádio, do conjunto esportivo, mas principalmente da equipe que está cuidando da cultura e do resgate histórico do grande esporte nacional que é o futebol, a equipe do Museu do Futebol. Tá? É um pessoal formidável, eles têm uma expografia que dialoga com a arte. É muito interessante, é extremamente importante visitar o Museu do Futebol. E, indo lá, vocês vão ter contato com esse elemento arquitetônico que é a galeria. O que é a galeria na definição do nosso dicionário? Galeria aberta de um dos lados. Então, esse lado aqui é aberto, o outro lado é fechado, porque lá dentro você tem salas, repartições, salões, etc. Tá? E pode ser uma passarela também, tá? Aqui chamado passadiço, passadiço é passarela, tá? Coberta, que ostentam uma colunata. Colunata é conjunto de colunas, olha elas aqui, de várias formas. Retangulares, as do portal, e do restante da galeria, cilíndricas, colunas de seção circular, tá bom? Então, o estádio municipal do Pacaembu, ele tem esse elemento bem marcado. Então, vocês estão vendo aqui as pessoas, né, mais ou menos a proporção delas em relação à arquitetura do prédio. Você vê aquela coisa do sagrado, de transmitir importância através da imponência da arquitetura, tá bom? Ele tem também a ideia pórtico, a gente pode usar para portal alpendradado, tá? A entrada nobre de um edifício ou templo. O alpendre é
uma varanda, né, essa galeria que a gente vai encontrar nas nossas construções bandeiristas tradicionais, tá? Ficava na frente da casa, tá? Então você tinha, na casa bandeirista você tinha uma capela nesse alpendre e o quarto de hóspedes, porque a gente vivia uma sociedade que tinha um outro ritmo de vida. Então, as viagens levavam dias, meses. Então, se você tinha uma boa casa, era dono de uma fazenda, você tinha que ter sempre um local para receber um viajante. E como era uma pessoa desconhecida, você não ia trazer para dentro de casa. Tá? Então, o quarto era acesso só por fora, não tinha acesso à parte íntima da residência. Assim como a capela. Tá? Então, a capela servia para congregar os trabalhadores, os colonos, os escravos no tempo da escravidão, os índios, enfim, junto à casa principal, né? E ali se rezava, naquela capela se faziam os ofícios religiosos para aquela comunidade que vivia em função daquela propriedade rural. Tá? Então, o alpendre tem essa conotação também. Não é só uma galeria imponente com um pé direito equivalente a um prédio de 3, 4 andares, como é o nosso estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Oi, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tinha mais material para apresentar já preparado e eu estou gravando esse encerramento para poder fechar essa aula que já deu meia hora. Então, sai um pouquinho fora do nosso habitual, tá? Eu agradeço quem chegou aqui até o final e proponho como atividade vocês procurarem informações, imagens sobre essa Casa Bandeirista do Itaim. Lembrando que é o bairro do Itaim Bibi, não Itaim Paulista, tá? Essa casa fica dentro de um terreno de um grande edifício de escritórios, tá? Para facilitar a pesquisa de vocês, o nome desse empreendimento, desse edifício comercial é Pátio Malzone. Tá? Agradecer a vocês estarem assistindo, comentando os nossos vídeos, dos meus amigos e colegas professores da Via Cultural. Prestigiem a gente, comentem, façam sugestões e quem tiver interessado em mais informações, é aquele sistema, a Aline entra em contato conosco, né, manda as dúvidas e a Aline vai passar para mim ou para o professor que for responsável pela disciplina para esclarecer a dúvida. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Muito obrigado.